Então vamos lá. Irmão Edward já comentou. Irmã Francisca, será que a senhora aí se anima em abrir o seu vídeo, o seu áudio? Tem algum motivo especial para pedir, para agradecer? Estamos nesse momento oportuno, né? E queremos colocar também esta oportunidade para que a senhora, deixa eu ver se tem alguém aqui no Facebook que queira também, né? Falar. Este é um bom momento aí para que você possa também, né? Pedir a direção de Deus, agradecer em favor de alguma necessidade. Eu tenho certeza que vai ser sempre bom demais, né? A gente estar em sintonia com o Senhor. Aqui a gente acabou caindo 2 vezes, mas agora acho que vai estar tudo certinho. Temos aqui o Juvenil. Boa noite, Juvenil. A irmã Elzira, tudo bem, irmã Elzira? A Suzete Inês, que também está assistindo. Que Deus abençoe imensamente. Eu não sei se porventura vocês têm algum motivo especial de oração, tá? Podem escrever, ou se desejarem, podem também entrar no Zoom. A irmã Francisca, boa noite, irmã Francisca. Estamos lhe vendo e poderemos lhe ouvir. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Melhor agora. Tá tudo bom? Tudo ótimo. A senhora está bem? Aqui estamos bem, com a graça de Deus. Com a graça de Deus, estamos bem. Amém. Algum agradecimento, algum pedido, irmã? Eu agradeço a Deus pela vida, pela saúde, que até aqui o Senhor nos guardou, né? Amém. E também pela nossa igreja, né? Pelo programa de sábado, né? Que vai ter para as crianças. Ontem ficamos o dia inteiro fazendo esse pacote lá, né? Mas vamos esperar em Deus que tudo dá certo. E também pelos meus filhos, meus irmãos, né? Que estão... Tudo já foi de adventista, hoje está tudo afastado. Que Deus, o Espírito Santo, possa tocar no coração deles. Que um dia eles possam achar o caminho da verdade, que a porta da graça se fecha. E pelos meus filhos que estão firmes na igreja, que possam permanecer lá em Mato Grosso, aqui também. E por tudo, né? Por Vandelim, pela saúde dele, pelos problemas que a gente às vezes tem, mas tem mais bênção do que problema, né? Então a gente tem que agradecer a Deus, né? Amém. E que Deus abençoe a família do pastor também, todas as nossas igrejas, que tudo possa ser para a honra e glória de Deus. Que Deus possa nos acompanhar cada dia da nossa vida, até a volta de Jesus, que em breve Jesus possa voltar e acabar com o sofrimento nesse mundo, né? Amém, glória a Deus. E o Vandelim está melhor? Como que ele se encontra? Tá melhor. Ele estava ruim de joelho, então estava com um negócio no coração aí nos peitos, mas disse que deu uma melhorada. Nem foi no médico ainda, está adiando. Levar esse menino aí pro médico dar uma olhadinha, né? Para esse coração valente continuar bem aí, firme e forte, né? Fazendo tum-tum-tum aí, batendo. Acabou aquele dia, né? Então agora tem que cuidar, né? Bem. Então tá bom, pastor. Deus abençoe a todos aí. A todos nós. Que legal, né? A igreja do Jardim Petrópolis estará fazendo uma programação nesse sábado, né? De maneira especial na comunidade ali, para as crianças. Então que Deus abençoe, né? Nós estamos ainda aí na Semana da Criança ou no mês da criança, e que Deus abençoe cada uma das nossas crianças, né? Hoje se resume em netinhos para alguns, em filhos para outros, né? Mas todos nós um dia já fomos criança e o Senhor Jesus nos desafia, nos fala que devemos ser como elas se almejamos e desejamos, né? Ir para os céus. Então, isto é Amém. muito sério, muito importante, né? Amém? Muito bem. Amém. Queridos amigos, então nós vamos fazer uma oração especial de entrega nesse momento e nós vamos ter aí uma mensagem poderosa, reflexiva, com o pastor Michelson Borges, né? Um conteúdo aí que ele apresentou relacionado à temática que a gente sempre aborda aqui, né? A preparação para o tempo do fim. E eu tenho certeza que será um conteúdo de ótima reflexão para todos nós, tá certo? Então,
Se você puder, aonde estiver, feche os seus olhos, né? Acompanha-nos nesta oração e também na reflexão que logo teremos a seguir aqui, tá bom? Então vamos lá. Pai de amor, querido Deus, nós queremos muito nesta noite te agradecer, pois realmente podemos dizer, como tua palavra diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós queremos te dizer muito, muito, muito obrigado por nos ajudar constantemente, Senhor, por ser tão bondoso com cada um de nós. Eu peço de maneira toda especial por cada um dos familiares, os parentes, os amigos, os de perto, os de longe, que possam cada um estar recebendo de ti nesta noite o seu toque restaurador, curador, abençoador, e tudo aquilo que falta, tudo aquilo que necessitamos, possamos sempre encontrar no Senhor, na sua palavra e também nas tuas promessas. Obrigado Amém. porque o Senhor prometeu que estará conosco todos os dias até o fim, até a consumação dos séculos, e nós cremos em tua palavra, em tua promessa, cremos que o Senhor foi preparar lugar, que virá outra vez, cremos, ó Senhor, que realmente os tempos que estamos vivendo são perigosos, são desafiantes e carecemos de estar preparados para todas as coisas. Por isso, queremos colocar mais uma vez nossa vida em tuas mãos, confiando Amém. em que o Senhor há de prover cada uma das coisas que carecemos e precisamos, e confiarmos de que o Senhor vai prover aquilo que talvez hoje os nossos olhos não conseguem ver, mas com os olhos da fé, queremos que o Senhor venha com livramento, venha com resolução e solução de problemas, venha atar os relacionamentos que estão talvez quebrantados, venha suprir necessidades também, ó Pai, de trabalho, de emprego, de alimento, de finanças, tudo que porventura nos faltar, possamos encontrar em Ti. Abençoe imensamente cada um dos amigos que estão aqui conectados conosco, que o Senhor os visite, os ampare, os anime e nos ajude a cada dia sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora iremos também ouvir um pouquinho, uma reflexão da Tua palavra, nos ajude a estarmos atentos, nos ajude para podermos também meditar no que será falado e que estejamos crescendo no nosso preparo rumo ao encontro com o Senhor. Abençoa-nos todos, te pedimos, confiamos no Senhor, entregamos nossa vida, da nossa família, aquelas necessidades que aqui foram apresentadas e aquelas que não foram, e o Senhor sabe, provê, ó Pai, visita os doentes, aqueles que estão no hospital, que estão em casa, que estão prejudicados por alguma situação, que possam sempre confiar no Deus Todo-Poderoso. Entregamos tudo a Ti, amém. Seja feita sempre a Tua vontade em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, glória a Deus. Amém, né? Então nós vamos, amém, de maneira especial nesta hora, ouvirmos uma mensagem de Deus para este tempo, para este momento, e eu creio que Deus, Ele quer, né, falar ao meu, ao seu coração, através do que nós iremos também, né, ouvir, assistir. Tome assento, aumente o volume e vamos aí, né, ouvir a palavra, certo? Som, né? Antes eu gostaria de fazer uma menção aqui, algo que tem me deixado muito feliz, pastor, que é o encadeamento de temas que nós temos percebido aí na lição da Escola Sabatina
nos últimos trimestres para cá. Curiosamente, quando começamos aí nesse regime de isolamento, de quarentena, nós estávamos terminando uma lição da Escola Sabatina maravilhosa que tratou do livro de Daniel. E eu fiquei assim impressionado que na exata semana em que nós recebemos essas informações da necessidade de uma quarentena, estávamos estudando exatamente o capítulo 12 do livro de Daniel. Aquele lindo capítulo que fala sobre o Miguel, né, que nós cremos ser Jesus Cristo, a voz de quem os mortos ressuscitarão, né, no final, na volta de Jesus. Miguel se levanta em defesa do povo de Deus. E nós aprendemos naquela lição que, embora os dias em que vivemos sejam complicados e vão se complicar cada vez mais, infelizmente, nós temos que ser realistas e dizer que, antes de melhorar definitivamente, as coisas vão piorar muito, né? Jesus foi claro e nos advertiu quanto a isso, né? Então, não temos que ter grandes expectativas com respeito a este mundo, porque ele tem prazo de validade e está se aproximando, né, o vencimento desse prazo. Os sinais sobre os quais vamos falar essa noite mostram que realmente as coisas estão seguindo o caminho anunciado pela profecia. E foi muito bom estudarmos ali que Miguel, Jesus Cristo, o arcanjo, né, que é Jesus Cristo, o nosso Deus poderoso, Criador do universo, ele vai proteger o povo que o aceitou como Salvador e Senhor e vai conduzi-los até o porto seguro. Então, a primeira tônica que eu gostaria de deixar com os nossos amigos nesta noite é a de que nós podemos e devemos confiar em Deus. Não importa o que vai acontecer conosco, não importa o que vem aí pela frente, o fato é que nós temos um Deus grandioso, poderoso, amoroso, que nos sustenta com suas mãos poderosas. Então, nós temos que confiar nisso. Eu gosto de pensar na mudança tremenda que aconteceu nas vidas dos discípulos, né? Eles que estavam lá com medo de serem presos também, como Jesus foi, e, de repente, mudou completamente a vida deles, a disposição deles. Eles que eram tímidos, tinham medo, de repente cobraram uma coragem tremenda e estavam dispostos agora a perder a vida por amor ao Evangelho e a Jesus. O que aconteceu com eles? É simples. Eles contemplaram o Cristo ressuscitado. Quando os discípulos oravam a Deus, eles tinham certeza que lá no santuário celestial estava alguém real, alguém em quem eles tocaram, alguém com quem eles conviveram. Portanto, a comunhão com Deus, a certeza de que Jesus Cristo é real, é que nos dá coragem, é que nos dá segurança para enfrentar toda e qualquer situação. E ter certeza de que, a despeito das crises, como diz a Bíblia, o nosso pão e a nossa água serão certos, né? Eu penso que nós veremos no futuro, né, grandes promessas que hoje são aparentemente assim poéticas nos Salmos, se cumprindo literalmente em nossa vida, como, por exemplo, uma mesa será posta diante de nós no deserto, né? Ou então, se for necessário, que o maná caia do céu para nos sustentar. Então, repito, não tenhamos medo de nada, porque o nosso Deus é o Criador do universo, é o Criador de todos os recursos. Terminada a lição da Escola Sabatina sobre Daniel, nós começamos esta aqui, né? Como interpretar as Escrituras. Que lição importante para este momento. Por quê? Nós temos visto aí uma série de ideias, de teorias, né, escatológicas, furadas, que têm desencaminhado muitas pessoas. E tudo deriva de uma má interpretação da Bíblia, de falta de estudo aprofundado da Bíblia. Eu vou citar apenas um exemplo que me ocorre agora, quando é que eu estou preparando uma palestra para a semana que vem a respeito dos eventos pós-11 de setembro e pós-coronavírus. Então, isso está bem fresco aqui na minha memória. Quando as torres gêmeas do World Trade Center foram derrubadas pelos terroristas islâmicos, alguns cristãos se apressaram a dizer que isso era o cumprimento de Daniel capítulo 8, quando o carneiro lá do capítulo 8 tem os seus chifres quebrados. Então disseram assim, olha, esses dois chifres então devem representar as torres gêmeas, as duas torres foram quebradas na profecia, elas foram quebradas também no ataque terrorista. Que pena que as pessoas não se dão sequer o trabalho de ler todo o capítulo, né? Porque se lessem lá no verso 20, Daniel 8, verso 20, veriam que o próprio profeta interpreta o símbolo. E ele diz que os dois chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então, percebam, amigos, como
é importante a gente, pelo menos, ler os textos no seu contexto, né? Ler o capítulo anterior, o capítulo posterior, se precisar ler o livro todo, né? Permitir que a Bíblia se explique e conhecer as ferramentas adequadas de interpretação. E que bom que nós teremos um trimestre agora para estudar durante a escola sabatina, que é essa escola mundial que os adventistas têm toda semana e recapitulam aos sábados, né, os temas. Todos são convidados a participar disso, não só adventistas, né? Que bom que teremos esse tema agora para nos ajudar a fortalecer o entendimento das Escrituras. Quem sabe após essa palestra a gente possa até falar um pouquinho sobre outras distorções. Há pessoas que pensam que um biochip poderia ser a marca da besta, né? Há pessoas que interpretam profecias historicistas que estão se cumprindo ao longo da história e estão jogando esses eventos para o futuro. Outras jogam para o passado distante, são os preteristas, né? E a gente acaba vendo assim uma série de distorções que mais atrapalham do que ajudam, mais criam problemas do que trazem realmente esperança e segurança, né? Mas, ok, vamos começar aqui com o texto. Se você tem a sua Bíblia aí, eu gostaria de convidá-lo a abri-la comigo, em João capítulo 14, eu estou aqui com a minha Bíblia, João capítulo 14, versos 1 a 3, eu sei que é um texto bem conhecido, eu louvo a Deus se você sabe de memória, porque é uma das mais maravilhosas promessas que encontramos na Bíblia, nos Evangelhos, quando Cristo se despedindo de seus discípulos no último jantar, na última ceia, ele diz assim para eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nós sabemos que Jesus ascendeu aos céus, portanto, ele está lá no céu. E ele diz que virá nos buscar para nos levar para o lugar onde ele está. Portanto, Jesus vem nos levar para o céu. E nós sabemos, né, que a Bíblia contém mais de 2.000 e poucas promessas como essa aqui, né? Jesus disse isso. Em Atos capítulo 1, versos 10 e 11, encontramos ali a cena da ascensão de Cristo. Ele, ressurreto, passou alguns dias com os discípulos, orientando a igreja nascente, e chegou o momento de ele partir e iniciar seu ministério especial no santuário celestial. E nessa subida para o céu, eu gosto de imaginar a cena: Jesus olha para baixo, vê seus discípulos ali com o rosto triste. É claro que eles sabiam que era uma despedida temporária, que dali a algum tempo eles veriam de novo Jesus, porque ele prometeu para eles, eles criam nele. Mas é como a morte, né? Nós que cremos que a morte é um estado de inconsciência, um sono, mesmo assim nos entristecemos pela separação. Não sabemos quantos anos ainda esperaremos para que possamos rever nossos queridos que morreram em Cristo. Sabemos que eles ressuscitarão, mas não sabemos quando será. Então, fica a tristeza. Não devemos nos entristecer como os demais que não têm esperança, como diz Paulo, mas a tristeza fica. Então, os discípulos estavam tristes ao ver seu grande amigo, seu Salvador, seu mestre, indo para o céu. E Jesus pede que 2 anjos daquela comitiva que o estavam recebendo, aquela comitiva que o estava recebendo, 2 anjos descessem para confortar os discípulos. E quando eles descem, eles dizem palavras assim muito especiais. Eles dizem: varões galileus, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu assim, tão tristes? Esse mesmo Senhor que foi recebido no céu voltará do modo como vocês ouviram subir. Essas palavras nos dão algumas pistas com respeito a como será a volta de Jesus. Isso é importante sabermos também. Primeiro, Jesus foi para o céu com o seu corpo humano. Ele comeu com os discípulos, ele foi tocado pelos discípulos. Tomé, ao contemplar o corpo de Cristo real na sua frente, se prostrou e disse: meu Senhor e meu Deus. Portanto, Jesus subiu ao céu realmente, ele próprio, fisicamente. Se ele voltar do mesmo modo, é o mesmo Jesus que voltará, visivelmente, fisicamente, entre as nuvens, porque assim ele subiu, e rodeado por seus anjos. Então, não se engane, meu querido amigo, minha querida amiga, quando alguém disser que Jesus já veio, voltará, ou aparecerá em esse ou aquele local. Não será assim. Ele virá em glória e majestade, como diz Apocalipse 1:7, né? Todo olho verá, porque será como um relâmpago que cruza o céu de leste a oeste, então vai ser algo muito visível realmente. E ele vem para nos buscar, para nos resgatar. Portanto, a promessa é certa.
Cristo prometeu, ele nunca mentiu, tudo aquilo que ele já profetizou, anunciou, se cumpriu à risca, tem se cumprido, portanto, a única coisa que falta, a sua vinda, certamente vai acontecer. Jesus empenhou sua palavra, os anjos também prometeram isso, e em termos de autoridade eu fico com eles, né? Eu acredito nele. Eu sei que, ainda que demore, ou mesmo que pareça, como diz aquele hino, ele voltará, porque ele prometeu voltar. E o meu Jesus nunca, jamais mentiu. E não seria com um assunto tão sério como esse que ele iria brincar, não é verdade? Então, por mais que as coisas pareçam estar sem rumo, desgovernadas, não se esqueça, quem está conduzindo o volante da história é Jesus, é o nosso Deus. E ele vai conduzir tudo para o desfecho de esperança, né? Eu gosto de pensar na Bíblia como um grande spoiler. Quando a gente está ali lendo um livro, uma aventura ou algum filme, né? Durante a trama podem surgir situações angustiantes, preocupantes, mas quando a gente sabe o fim, a gente fica mais tranquilo, porque sabe que o desfecho, no final ali, o mocinho vence, né? Então, a Bíblia é um grande spoiler nesse sentido, ela já anuncia, olha, as coisas ficarão difíceis, e estão, mas no fim, a vitória é certa. No fim, o dragão vai ser derrotado pelo cordeiro, né? Essa é a promessa que encontramos na Bíblia. Ok, vamos agora analisar aqui. Eu vou deixar também depois um link aqui para vocês dessa apresentação. É um Prezi, eu tenho lá a minha página, né? Aliás, você pode ir ao meu blog outraleitura.com.br. No menu superior tem lá um botãozinho que é chamado Prezi. Se você clicar nesse botão, você tem acesso às minhas apresentações, como esta aqui, por exemplo. Você pode depois recapitular as passagens, usar esse material, se quiser, em pequenos grupos, para você mesmo estudar. Eu vi essa semana um cartoon, eu achei bem interessante, não sei se você recebeu isso, mas está ali Satanás dialogando com Deus, e Satanás tenta debochar de Deus, dizendo assim, viu só como eu fechei as suas igrejas? E Deus responde assim, você está enganado, eu abri uma em cada casa. Veja que interessante, né? Aquilo que o diabo pensa ser uma maldição acaba se tornando uma bênção, porque as pessoas estão redescobrindo a importância do culto familiar, por exemplo. Pessoas que antes estavam assim, distanciadas, talvez correndo demais por causa do trabalho, enfim, estão ali agora em casa. Por exemplo, eu estou com a minha filha mais velha aqui, que faz faculdade, está tendo aulas online. Meus filhos mais novos estão em férias agora. Então, a família está aqui. Eu estou trabalhando em regime de home office. E, graças a Deus, eu tenho essa possibilidade. Alguns não têm, eu sei disso, né? Então, por que não aproveitar essa fase, essa crise, para estreitar os laços entre a família também? Para orar mais, para reunir ali com os filhos e cantar louvores a Deus, estudar a Bíblia, né? Que momento apropriado. Eu penso assim que Deus está nos oferecendo uma oportunidade de reconsagração. Deus não causa tragédias. Deus não origina essas coisas. Sabemos disso, né? Isso tem que ver com um grande conflito. Satanás é o originador dessas calamidades. Mas Deus as usa, como diz C.S. Lewis, como um megafone às vezes. Deus fala sussurrando, Deus usa recursos tranquilos para nos alcançar, mas quando percebe que nós estamos distantes e poderemos talvez até perder a vida eterna, ele é obrigado a usar um megafone, é obrigado a levantar a voz. Mas não se esqueça, o objetivo é salvar. E eu creio que essa crise tem sido usada assim por Deus para nos mostrar mais uma vez o que realmente é importante na vida. Não adianta a gente correr somente atrás das coisas físicas, materiais, não adianta a gente só pensar em pós-graduações, graduações, títulos e deixar de lado as coisas essenciais, que são Deus, nossa comunhão com Ele, e a família. Isso não tem preço, né? E são valores inegociáveis. Que nessa crise possamos pensar um pouco nisso também, né? E fazer de cada lar uma igreja mesmo, né? Outra coisa, quando passar a crise, que nós possamos dar valor à igreja física, lá ao templo, né? Quem sabe seja o momento de a gente pensar assim, fez falta, eu senti falta dos meus irmãos, da minha casa de oração. Então vamos encher as igrejas às quartas-feiras, domingos, sábados, estejamos lá. Vamos mostrar que realmente a igreja é importante em nossa vida, né? Não deixemos de nos congregar, como diz lá o apóstolo Paulo, né? Mas nos congreguemos para nos fortalecer. E enquanto isso não acontece, repito, que cada casa seja uma igreja e de que de cada casa a luz da verdade possa irradiar.
Quem sabe você possa enviar depois por WhatsApp, pelos recursos aí de contato com as pessoas, né? Por e-mail, um áudio, um vídeo, um texto, falando que você ama essa pessoa e quer que ela esteja com você no céu um dia. As pessoas estão receptivas. Eu li uma notícia que me deixou contente, entre tantas outras tristes, né? A Bíblia está sendo vendida mais agora do que antes, né? Então, as pessoas se voltam para Deus, né? Algumas se voltam para Deus, e esse é o momento oportuno para nós fazermos um grande trabalho em favor das pessoas para o nosso Deus, tá bem? Sinais do fim, Mateus 24, verso 5, ali encontramos aquele texto em que Jesus diz: cuidado, porque virão falsos cristos e falsos profetas. Então, por que é importante estudarmos os sinais bíblicos que apontam para a volta de Jesus? Porque Satanás colocaria falsas placas pelo caminho. Eu mencionei algumas agora na introdução, depois podemos falar de outras, né? Mas o diabo tenta desviar a atenção das pessoas de um assunto tão importante como é a volta de Jesus e os sinais que apontam para ela. Por isso é importante estudarmos os verdadeiros sinais. Eu me lembro que em 2012, se não me engano, ou um pouco depois, uma outra falsa profecia circulou por aí, né? Houve um alinhamento interessante na constelação de Virgem. Está aqui na minha tela uma imagem que representa essa constelação. E naquela época, a Lua estava bem nos pés da constelação, aqui, digamos assim, alinhada com os pés da constelação, e o Sol bem próximo da cabeça da constelação, do desenho imaginário que é a constelação. Naquele momento, alguns evangélicos já começaram a entender que isso seria um cumprimento de Apocalipse 12. Lembra o que diz lá? Ele viu uma mulher, João viu uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Mais uma vez eu digo, que falta faz um estudo sério da palavra de Deus, para compreender o que significa mulher na Bíblia, quando se fala em profecias, para compreender o que esse sol representa, e por aí vai, né? Então, veja, há muitas falsas placas espalhadas pelo caminho, e nós temos que tomar cuidado com essas indicações que levam para caminhos perigosos. Então, vamos aos sinais verdadeiros, aqueles que foram ditos pelo próprio Cristo. Eu não terei tempo aqui de ler todos os textos, de explorar em detalhes cada um deles, mas você pode depois conferir em sua Bíblia, e, além disso, são textos bem conhecidos, né, para aqueles que estudam a palavra de Deus. Por exemplo, 2 Pedro 3, versos 3 e 4. Esse é o sinal dos escarnecedores. Eu sei que, quando falamos em volta de Jesus, enfim, do mundo, coisa parecida, tem pessoas ainda que acham graça disso, que escarnecem disso, né? Embora haja outras que se preocupem com isso e nos deem ouvidos, e por essas vale a pena pregar. Aliás, eu deixo aqui um outro testemunho que me deixou muito feliz recentemente. Uma professora universitária, ela fez contato comigo e me pediu algum material que tratasse de escatologia, de eventos finais, voltado para agnósticos, ateus, para professores universitários. E Deus colocou no meu coração de produzir uma série sobre isso. Eu estou fazendo agora e postando em meu canal uma série com o título A Profecia, o que está acontecendo com o nosso mundo. São vídeos pequenos, apresentando as principais profecias bíblicas de uma forma mais ao ponto e voltada para esse público a que me referi. Então, como eu disse, há pessoas que estão despertando, sim, para a Bíblia Sagrada, para entender os sinais que apontam para a volta de Jesus, e eu vejo isso como realmente um plano divino, de usar essas coisas para atrair seres humanos sinceros, que talvez precisassem apenas de um chacoalhão para perceber realmente a realidade em que nós vivemos. Então, os escarnecedores cumprem uma profecia toda vez que debocham, que fazem chacota daqueles que anunciam a volta de Jesus. Outro sinal encontramos em Mateus 24, 6 e 7, que é o sinal da guerra. Alguns podem dizer assim, mas guerra sempre houve, né? Desde que o mundo é mundo. Sim, é verdade, mas as duas principais guerras que envolveram praticamente todos os países e que levaram à morte milhões de pessoas aconteceram há não muitas décadas, né? Foram a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. E ali milhões de pessoas perderam a vida, o mundo entrou numa situação realmente complicada depois da guerra, e esses rumores de guerra continuam acontecendo. Agora a imprensa só dá atenção para o coronavírus, né? Mas nesse momento há muitos conflitos armados acontecendo no mundo, né? E outros tantos que foram até evitados. Nós sabemos que o Apocalipse diz que os anjos estão retendo os ventos, os quatro... É uma representação aí linguística de todo mundo, né? Os quatro cantos da Terra. A Terra não tem canto, né? Mas são os 4 pontos cardeais. Então, uma guerra global
envolvendo bombas atômicas. Isso aí já esteve próximo de acontecer, mas por algum motivo as forças recuaram. Nós vemos realmente a intervenção divina nesse aspecto, os anjos segurando esses ventos. Mas guerras e rumores de guerras nós temos visto acontecer já há algum tempo e se intensificando, né, cada vez mais. O sinal da fome, infelizmente, Mateus 24, verso 7, né, não deveria haver, porque recursos ainda existem no mundo, mas a injustiça, a desigualdade, a falta de amor, que é outro anúncio do fim, né, o amor se esfriando, lamentavelmente tem levado muitas pessoas a essa mazela da fome. Neste exato momento de crise, nós como igreja temos que estar preocupados com isso também. Pode ser que a nosso redor, vizinhos, pessoas que nós conhecemos podem estar passando necessidades e nós temos que atender essas pessoas. Temos que, como igreja, ser a mão de Deus na sociedade, ajudando aqueles que estão sofrendo mais do que nós, né? As 4 maiores fomes de toda a história aconteceram no século XX. Rússia, em 1921, e também em 33, China, de 28 a 30, Bangladesh, de 43 a 44, nesses 2 anos aí, estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas morreram de fome. Então, você vê a intensidade do sinal cada vez maior, né? A gente até a Bíblia compara isso com as dores de parto, né? À medida que as contrações vão se tornando menos espaçadas e mais intensas, isso é um sinal de que o bebê está chegando, né? E Jesus, ele compara dessa forma também na Bíblia os sinais da sua vinda. Eles se tornam cada vez mais frequentes e mais intensos também. O sinal da pestilência, Mateus 24, verso 7. O século passado testemunhou também uma das maiores pestilências de toda a história, a gripe espanhola de 1918, né? Foram 21 milhões de pessoas vitimadas por essa peste, né? E nós estamos passando por isso nesse momento também, né? A letalidade não é tão grande, mas devido à globalização, o mundo foi afetado, né? Todo o planeta está envolvido nessa situação de crise epidêmica, pandêmica, causada pelo novo coronavírus. Então, é outro sinal que se cumpre aí debaixo dos nossos narizes, né? O sinal dos terremotos, Mateus 24, verso 7, é outro sinal que tem sido, talvez, pouco analisado nesse momento por causa da presença constante da Covid-19 na mídia, mas, não sei se você sabe, mas há 2 semanas houve um terremoto de 7 ponto alguma coisa graus de magnitude lá na região de Utah, que fica ali, onde fica ali o supervulcão Yellowstone. Então, a preocupação é bem grande com aquela região. Eu volto daqui a pouco a esse tema aí, esse assunto. Outra preocupação é com respeito ao Big One, o terremoto que pode destruir boa parte da costa oeste dos Estados Unidos, da Califórnia. É um terremoto aguardado, não se diz mais será que vai acontecer. A pergunta é quando vai acontecer. E quanto mais o tempo passa, pior, porque a tensão ali entre as placas tectônicas vai se intensificando. E quando essa placa é liberada, aí o terremoto pode vir devastador. E um terremoto desse tipo, nesse momento, seria um amplificador de crise econômica muito grande, que já está estabelecida pela pandemia, né? E enfim, dezenas de vulcões entraram em erupção há 2 semanas também, quando o vulcão Krakatoa, o famoso vulcão Krakatoa, entrou em erupção de novo. Então, a atividade geológica tem sido bem intensa nesse momento, mas, como eu disse, a mídia não tem dado muito espaço para isso, porque ela está, nesse momento, sequestrada por um tema praticamente único, né? 2 Timóteo 3, 1 a 3, o sinal dos tempos difíceis. Quando você lê 2 Timóteo 3, parece que estamos lendo um raio-x do nosso momento, do nosso mundo, do tempo que estamos vivendo, nos aspectos moral, físico, comportamental. E aqui menciona realmente tempos muito difíceis. Não preciso nem me demorar nisso, né? Porque todos nós experimentamos essa realidade. Lucas 21, 25 e 26, sinal do temor. Pessoas desmaiando na expectativa do que vai acontecer, como será o futuro, que futuro me aguarda, o que espera, né, pela gente lá adiante. Outro sinal se cumprindo agora. E Mateus 24, 37 a 39, o sinal dos dias de Noé. Nós estudamos essa semana que passou a lição da Escola Sabatina que fala sobre Jesus e a Bíblia, o que Jesus pensava sobre a Bíblia. Para Jesus, Adão e Eva eram personagens reais, claro, porque ele os criou. E para Jesus também o dilúvio foi um evento literal, real, histórico, tanto que Jesus relaciona esses 2 eventos, o dilúvio e a sua segunda vinda.
E ele diz que assim como foi no tempo de Noé, os dias que antecedem sua vinda serão assim também. Ou seja, as pessoas não estão preocupadas, talvez, com a sua vida espiritual, com o que vai acontecer, duvidam do que vai acontecer, só que como aconteceu o dilúvio, há evidências geológicas aos montes aí no nosso planeta, evidências históricas também, a segunda vinda vai acontecer também. Que nós não estejamos distraídos, né, a ponto de perder o momento em que a porta vai se fechar, a porta da arca e a porta da graça, e aí, infelizmente, muitas pessoas ficarão fora disso. Não sejamos esses, né, que nós estejamos dentro, protegidos, salvos. Outro sinal, que na verdade é o sinal determinante do fim, porque tudo isso que eu falei aqui de Mateus e Lucas, Jesus diz que é o princípio, né? Isso tudo vai acontecer antes, mas há um sinal que Jesus anunciou e que, graças a Deus, está sendo cumprido também neste momento, e em grande medida pela tecnologia que Deus permitiu ser desenvolvida. Quando pensaríamos, 10, 20 anos atrás, que estaríamos nesse momento realizando um culto online para milhares de pessoas? Veja o que Deus nos permitiu ter em mãos para terminar a obra. É o sinal da pregação do Evangelho, da volta de Jesus. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. E então virá o fim. Então nós temos uma participação também nesse processo, não é verdade? Toda vez que eu compartilho a palavra de Deus, toda vez que eu falo que Jesus vai voltar e que nós temos que nos preparar para isso, eu estou contribuindo para o cumprimento do sinal que falta ser cumprido para Jesus voltar. O sinal da pregação do Evangelho. Mas eu vou te apresentar agora um sinal que talvez você não tenha ouvido falar muito dele, é pouco falado realmente, mas ele é bem determinante também. É o sinal estas coisas. Mas que sinal é esse? Sinal estas coisas? Simples. Jesus disse que quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, o que tem que fazer? Levante a cabeça, porque a sua redenção se aproxima. E eu quero te apresentar esse sinal nesse momento, o sinal estas coisas. Você percebeu que tudo que eu falei aqui tem acontecido neste momento, nessa fase da história, não só com maior intensidade, mas com muito mais frequência? Então, o fato de tudo isso estar acontecendo neste momento nos mostra que realmente a nossa grande esperança se aproxima. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, nem nos compete saber disso, porque Jesus não nos revelou essa informação, porque Ele quer que estejamos preparados a cada momento. Aliás, a nossa vida é tão frágil, tão passageira, né? E frágil mesmo, que eu não sei o que me aguarda o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou ser infectado pelo vírus e que tipo de reação meu organismo vai ter. Alguns passam por isso de forma tranquila, quase nem manifestam sintomas, outros, por algum motivo, têm complicações respiratórias e alguns vão a óbito. Eu não sei o que me aguarda. Eu sei que eu espero em Deus. Eu sei que eu tenho um Deus Todo-Poderoso que cuida de mim em vida e, se for o caso, também em morte, vai guardar a minha sepultura até a volta de Jesus. Disso eu sei. Mas, pelo fato de a vida ser tão frágil, na verdade, o senso de urgência devia nos acompanhar o tempo todo, porque eu realmente não sei o que vai acontecer daqui uma hora, daqui meia hora, daqui um dia, uma semana. Então, na verdade, a urgência é muito maior do que só saber quando vai ser a volta de Jesus. Aliás, se aparecer alguém por aí dizendo que Jesus vai voltar nessa data ou naquela, você já pode até descartar de imediato, porque é um falso pregador, né? Jesus não nos disse quando seria sua vinda, porque Ele nos quer preparados todo o tempo. Ele nos quer preparados pelo motivo certo, não por medo do fim, mas por amor a Ele e à verdade. Esse é o motivo certo, pelo qual nós temos que realmente estar prontos e preparados. Não esqueça, então, desse sinal. O sinal, todas essas coisas. Tudo isso está acontecendo nesse momento, nos mostrando a brevidade do tempo. Eu quero agora, rapidamente, mostrar para você o que você já sabe, naturalmente, que a vida nesse planeta é tremendamente frágil. Que se não fosse por Deus, eu não sei realmente o que seria de nós, né? Quer dizer, eu sei, né? Não seríamos nada. Mas houve momentos já no passado recente em que nós estivemos por um fio como o planeta Terra. Por exemplo, em 2012, nós escapamos por apenas uma semana de uma tempestade que seria tempestade solar, uma ejeção de massa coronal, que seria devastadora para a Terra. Uma tempestade semelhante aconteceu em 1859, veja bem, 1859. Naquela época, todos os telégrafos
nos Estados Unidos, por exemplo, foram queimados, foram destruídos. Transformadores explodiram. Só que em 1859, o ser humano não dependia tanto assim de energia elétrica, né? Não eram tão dependentes, não éramos tão dependentes. Se acontecesse isso de novo em 2012, e quase aconteceu, imagine então o que seria do mundo sem internet, sem poder abastecer seu carro, porque as bombas elétricas não funcionariam, sem poder acessar sua conta bancária, porque hoje tudo depende de energia elétrica e de internet também, sem GPS, sem uma série de coisas das quais dependemos como sociedade moderna. Seria um caos. O Sol, de quando em quando, ele emite essas ejeções de massa coronal, essas explosões, esses flares solares. Como ele é uma bola, elas vão para todos os lados. E em 2012, uma dessas veio em nossa direção e, por muito pouco, não nos atingiu em cheio. Um professor aqui da Universidade do Colorado disse que se a erupção solar tivesse acontecido uma semana antes, a Terra teria ficado na trajetória. Veja só. Outro gráfico que eu quero mostrar para você, deixa eu posicionar melhor aqui para você ver esse gráfico aqui na tela, na sua tela. Está vendo? Isso aqui é uma entidade que acompanha, né, os abalos sísmicos no planeta e faz medições constantes e produzem esses gráficos aqui. Então, você percebe aqui no começo, onde eu estou apontando aqui, 1900, 1910, 1925, 30, 45, 50, 60, 70, 80, 1995, 2000, agora veja 2008 o que aconteceu. Um aumento absurdo da quantidade de sismos, de terremotos, desses que são tidos como os de maior magnitude, acima de 7 graus. Esse gráfico está desatualizado, naturalmente, eu preciso obter dados aí de 10 anos para cá para atualizá-lo, mas a quantidade tem sido cada vez maior, realmente, de abalos, e isso tem preocupado os especialistas. Eu mencionei o Yellowstone, o supervulcão. Aqui está uma imagem que mostra qual seria o raio de destruição caso esse vulcão explodisse, né? Aqui está, então, a localização dele, no Parque Yellowstone. Um raio de 100 milhas iria pelos ares, e outro raio aqui seria afetado pela nuvem de poeira, né? Talvez pelo avanço, né, daquelas nuvens superaquecidas, iconoclásticas, né? Piroclásticas, melhor dizendo, piroclásticas. Então, a devastação seria realmente algo assim terrível e levaria o planeta a uma crise financeira muito forte. Mencionei o Big One e outras coisas. Quer dizer, a vida aqui nesse planeta é muito frágil e, portanto, nós temos que nos apegar ao Salmo 121, versos 1 e 2. Os versos dizem assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não há montanha que possa nos proteger nesse mundo perigoso. Não há conta bancária, não há saúde física, não há nada que nos possa proteger nesse mundo não ideal, nesse mundo afetado gravemente pelo pecado. Há uma única esperança: o nosso Deus que fez os céus e a terra. Então eu quero convidar você mais uma vez a confiar em Deus, a colocar sua vida nas mãos de Deus, porque só ali encontramos segurança. Eu espero não ter assustado ninguém, mas eu tenho que ser realista. Este não é o nosso lar. Este mundo não é o ideal. Este mundo é perigoso. Ele é frágil. E qualquer dessas coisas pode realmente levar a espécie humana à extinção, não fosse Deus estar preparando algo muito melhor para nós. Eu quero convidar você a ler também no meu blog outraleitura.com.br essa matéria que eu publiquei semana passada, Eventos Estranhos e Esperados em Tempos de Pandemia, em que eu faço uma análise detalhada nos desdobramentos dessa pandemia, o que está acontecendo no planeta, e coisas que pareciam impossíveis poucos meses atrás estão acontecendo agora. Quem sabe no nosso bate-papo daqui a pouquinho, a gente possa lidar, trabalhar, discutir um pouquinho algumas dessas coisas aí, né? Outro texto bonito, 2 Pedro 3,9, diz que o Senhor não retarda a sua promessa, mas é paciente para com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E eu vou encerrar contando uma breve história de um amigo, um grande amigo, lá de Santa Catarina, da minha cidade, Criciúma, chamado William Bittencourt. Eu conheci o William quando ele tinha 15 anos de idade.
eu fui convidado na época a dar algumas palestras sobre o Apocalipse na escola em que o William estudava. Com o tempo, os pais acabaram achando aquilo ruim, depois eu não fui expulso, mas me convidaram a parar com aquela série ali naquela escola não confessional, uma escola pública. Mas o William foi um presente que Deus me deu, porque de todos aqueles jovens para quem eu também era bem jovem na época, eu tinha lá meus 19, 20 anos, o William tinha 15. De todos aqueles jovens que ouviram as minhas palestras e aulas sobre o Apocalipse, o William era o que mais manifestava interesse. E, frequentemente, quando eu terminava ali a aula à noite, ele me acompanhava, e depois eu descobri que ele morava próximo da minha casa, e, frequentemente, ele ia para a minha casa e nós passávamos, assim, horas de madrugada até estudando a Bíblia juntos. Para resumir a história, depois de alguns meses, o William foi batizado. Eu tive a alegria de ver esse meu amigo, esse jovem, ser batizado. Acontece que no ano seguinte eu tive que mudar de cidade, porque eu fui aprovado no vestibular da Federal de Santa Catarina, como eu disse no começo, então mudei de Criciúma para Florianópolis, para estudar lá. E não pude mais dar aquela atenção, aquele acompanhamento espiritual a esse meu filho na fé recém-convertido. Infelizmente, com o tempo, o William voltou a se relacionar com os amigos de antes, foi se afastando gradualmente da igreja, e numa última vez que nós nos vimos, antes de ele abandonar por completo os caminhos de Deus, nós dois choramos juntos. E ele dizia assim para mim: Michelson, eu preferia não saber de tudo que você me ensinou, porque hoje eu não me sinto feliz nem lá fora, nem aqui dentro. Hoje eu me sinto uma formiga fora do formigueiro, não esqueço dessas palavras. E eu disse assim: William, eu disse isso com lágrimas correndo pelo rosto, eu disse: William, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu te apresentei o que eu tinha de mais precioso, o meu Senhor, o meu Salvador Jesus Cristo. E eu vou orar por você todos os dias, até você voltar para os braços de Jesus, até você voltar para a igreja. Irmãos, 16 anos se passaram. Um dia, e tem um detalhe, o William é um rapaz muito inteligente, e ele é bastante ambicioso, ele dizia assim: eu quero prosperar, eu quero comprar um carro do ano, ter um apartamento de cobertura, quero ser bem-sucedido. E, de fato, ele conseguiu. Ele estudou Direito, Ciências Contábeis, fundou uma empresa, comprou o carro do ano que ele queria, comprou um apartamento de cobertura, e um dia estava no escritório, apareceu um cliente que lhe fez uma pergunta que o deixou pensativo. O cliente perguntou: William, do nada ele perguntou isso, né? Você tem alguma religião? O William parou assim, titubeou um pouco na resposta, mas disse: olha, eu já tive uma religião, eu já fui adventista do sétimo dia. E o cliente aí arregalou os olhos e disse: William, eu sou adventista do sétimo dia. Olha que coisa, posso convidar o pastor para vir aqui no seu escritório, sexta-feira, para conversar? O William se sentiu assim, meio acuado, né? Mas querendo talvez agradar o cliente, disse: tudo bem, eu aceito a visita. Quando o pastor chegou na sexta-feira para conversar com ele, percebeu que ele já conhecia a mensagem bíblica adventista. Ele só fez um convite, falou: William, eu quero convidar você para ir à igreja amanhã. Vai vir um coral muito bonito aí para cantar, vem um pastor da associação para pregar aqui, vai ser um congresso, vá à igreja, por favor. O William deu aquela resposta que a gente não gosta muito de ouvir de brasileiros, né? Se der, eu vou. Geralmente a resposta aí nesse caso é não, né? Mas, enfim, ele acabou indo, graças a Deus. O Espírito Santo o moveu, ele foi à igreja, sentou no fundo, não queria ser visto por pessoas que pudessem conhecê-lo, tinha vergonha, talvez isso. Irmãos, naquela manhã o pastor pregou sobre o jovem rico. E o William chorou o culto inteiro porque entendeu que a mensagem era para ele, o jovem rico, que precisava deixar o amor às riquezas para seguir Jesus. O William saiu logo da igreja para que ninguém o encontrasse à saída, foi para casa, fechou a porta do quarto, se ajoelhou ali ao pé da cama e fez uma oração. Senhor, eu entendo que tu estás me chamando. Eu preciso de um sinal ainda. Eu vou abrir a Bíblia nesse momento e eu quero que tu fales comigo. Deus também faz isso às vezes, né? E aí o William abriu a Bíblia, sabe que texto? O jovem rico. E naquele momento ele se entregou a Jesus. Eu tenho aqui a foto do batismo dele. Foi em 2009. Irmãos, ele voltou para Cristo e tem sido uma bênção na Igreja Central de Criciúma. O William é um ancião da igreja, ele liderou a construção da Escola Adventista lá em Criciúma, tem uma família linda, é uma bênção, um grande missionário. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo nunca desistiu desse jovem. 16 anos orando por ele. Eu não sei se você tem orado por seu esposo, por sua esposa, por tantos anos assim, mas uma coisa eu sei, não deve desistir disso. Continue orando, continue acreditando. Não sei quanto tempo você tem orado por seu filho, que talvez esteja afastado de Jesus.
Mas uma coisa eu digo, não desista dele, continue orando por ele. O tempo vai passar, algumas coisas vão acontecer e talvez nesse momento de crise mesmo, essa pessoa por quem você tem orado vai parar um pouco para pensar na vida, em como está levando a vida dela. O William teve tempo de voltar. E eu falo com você nessa noite também, que talvez esteja com o pé na igreja, mas com o pensamento lá fora, quem sabe pensando em deixar os caminhos de Jesus. Não é hora de fazermos mais isso, viu? Nunca deveríamos fazer isso, né? Mas especialmente agora, em que todas essas coisas estão acontecendo. É hora de voltar para Jesus, meu amigo, minha amiga. É hora de você estreitar a sua amizade com Cristo, de permanecer firmemente ligado ao nosso Deus e Salvador, porque em breve ele voltará. O William teve tempo, você também tem. Ainda dá tempo de voltar para Jesus. E eu espero que você aproveite esse momento para, não por medo, mas por amor ao Salvador, por tudo que ele fez e tem feito por você. Que você aproveite esse momento para realmente se tornar um cristão de verdade. Para quando essa crise passar, você sair pelas ruas anunciando que Jesus vai voltar e que ele quer uma geração preparada para recebê-lo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Esse é o meu desejo para você. Amém. Amém, amém. Amém, amém, irmãos. Que maravilhoso, né? Que tremenda mensagem que acabamos de ouvir e quão importante é para a nossa vida isto, né? Que Deus venha nos ajudar a realmente, também como o apelo final do pastor, né? Podermos encontrar pessoas que talvez estejam hoje longe dos caminhos de Deus e possamos também fazer este pacto, né? Em dizer, estarei orando todos os dias por você e que Deus nos dê a alegria de contarmos um testemunho em breve também, né? Relacionado a isso aí e estarmos nos preparando diante de todos os eventos, acontecimentos que nós estamos vendo. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe irmã Francisca, Edward, cada um dos amigos e irmãos que estão conectados no Facebook, YouTube, e convidá-los para sábado de manhã, às 7 da manhã, o nosso encontro, mais uma vez, marcado para estudarmos a história da redenção, capítulo número 8, tá bom? Então, meditemos lá no capítulo número 8 e nos unamos no sábado de manhã, que com certeza será de grande crescimento para todos. Valeu, povo lindo. Valeu, irmão Edward. Que Deus abençoe o senhor. Irmã Francisca, costurando muito, hein, irmã Francisca? Coisa boa! Deus abençoe a todos e até sábado. Bem, Boa até noite. sábado. Boa noite para os irmãos. Bom descanso, viu? Tem que abrir o microfone, irmã Francisca. Tá fechado. Boa noite. Boa noite. Que Deus abençoe a senhora também, tá? Vocês também. Fica com Deus. Valeu, gente. Fiquem na paz do Senhor. Um bom descanso para todos os irmãos e irmãs aí. Né? A irmã Elzira, o Luiz Silva, Giovana Rodrigues, a irmã Regina. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração de todos. E nos reencontramos aí com a graça de Deus. A Eliane também. Aqueles que não puderam, talvez, ouvir toda a mensagem, terá a oportunidade de rever, assistir e meditemos, né? E sejamos instrumentos de Deus em prol desta causa tão nobre de prepararmos o retorno de Jesus a esta terra. Amém? Pois o tempo está próximo, o tempo do fim. Então, o tempo do fim se aplica de duas maneiras, né? O fim, a volta de Jesus, mas também cada dia que passa nós estamos mais perto do fim, se Jesus não voltar, do nosso coração parar de bater, né? Da morte nos surpreender, mas a grande esperança é que se estamos em Cristo, estamos em paz, estamos tranquilos, porque o Senhor Jesus sempre virá para os seus amigos. Amém? Muito Amém. bom. Então, valeu, irmã Francisca. Valeu, amigos, irmãos. Um bom descanso para todos. Até mais, diva. Uma boa noite. Que a paz de Deus esteja sobre os seus lares. Até sábado às 7 da manhã, com a ajuda do Senhor. Tchau, tchau. Amém.
Fala, minha irmã. Acabei aqui agora também, né? Aproveitando, eu não sei quantos minutinhos a gente tem, mas eu estava também paralelo aqui, né, com o cultinho. Acabei de fazer a conclusão e voltei aqui, hein, né? E como que tá o lanchinho aí? Já terminou? Como que tá a benção aí? Gostoso? Que sabor era esse hambúrguer aí?